Boa tarde, pessoal. Meu nome é Maico, trabalho aqui no Instituto Florestal. O Instituto ele está representado aqui em São Simão pelas 3 unidades: Estação Experimental de Bento Quirino, conhecido como Horto Florestal popularmente, né? A Estação Ecológica de Santa Maria. Essa estação ela tem uma área de 1.300 hectares, passa nela é uma vegetação de cerrado, tem o rio Tamanduá, alguns sítios arqueológicos, e nós temos também a Estação Experimental de São Simão, conhecida popularmente como Fazenda Santa Maria. E hoje nós estamos aqui na Estação Experimental de São Simão com o Lucas, doutorando, que está fazendo o seu doutorado na questão da restauração ecológica. Então, o entrevistado dessa semana é o Lucas. Ele vai falar um pouquinho sobre ele, sobre o curso dele, sobre o cerrado, Estação. o cerrado aqui da estação experimental. Vai nos dar uma palhinha sobre recarga, sobre a vegetação em si. Então é isso. Lucas, obrigado por ter aceitado esse convite, né? E desde já, muito obrigado. Eu que agradeço. E comece aí falando sobre a, a questão do seu doutorado, naquilo que você, a sua formação e sobre o projeto Pé de Cerrado. Pode deixar. Olá a todos, é um prazer estar aqui hoje em parceria com o Instituto Florestal, com o Maicon. Meu nome é Lucas, eu sou engenheiro agrônomo, sou aluno de doutorado pelo programa em Ecologia e Recursos Naturais da UFSCar. Faço parte do projeto FAPESP Pé de Cerrado e desenvolvo aqui na Estação Experimental de São Simão a minha tese de doutorado. No caso aqui vocês estão olhando diretamente para a nossa área de estudo. O experimento vai ser implantado bem aqui, justamente para testar um novo modelo, né, uma nova proposta de restauração das vegetações savânicas, né, do cerrado. No caso, a vegetação de cerrado stricto sensu, ou cerrado típico, também conhecido. Bom, como todo mundo sabe, a restauração ecológica ela pode ser definida a partir da Sociedade para a Restauração Ecológica, SER, como o processo de auxílio a um ambiente, um ecossistema que foi danificado, degradado ou destruído. Quando a gente fala em auxílio, nós estamos, né, deixamos claro o que nunca será igual ao que era. Jamais um ecossistema restaurado numa escala temporal humana, né, antrópica, vai ficar igual, vai ter a mesma integridade, as mesmas condições, a mesma comunidade, enfim, são N os parâmetros, quando comparado a uma área, né, conservada, ou tal do ecossistema de referência. Então, na restauração ecológica, nós temos sempre essa visão, nós temos um alvo, né, que é o nosso ecossistema de referência. No caso, todos nós imaginamos um cerrado stricto sensu conservado, com todos os estratos típicos, né, dessa vegetação, que é o estrato herbáceo, tá, que são todos esses capins, né, e arbustos, permeado, né, por árvores esparsas, né, em diferentes quantidades, ou seja, em densidades variáveis, dando essa fisionomia savânica. Então, um cerrado conservado é o objetivo do nosso projeto. Usualmente, na restauração ecológica, as experiências aqui no Brasil predominam em Mata Atlântica, em fisionomias florestais, através principalmente do método do plantio de mudas. Contudo, nós podemos fazer, assim, de uma maneira muito abreviada, um caminho, né, uma explicação básica sobre os processos de restauração ecológica. Primeiramente, quando nós temos um ambiente a ser restaurado, nós devemos avaliar se ele tem resiliência ou não. Se ele possui resiliência, nós podemos partir do ponto da restauração passiva, ou seja, é o abandono da área sem intervenções antrópicas. Você abandona uma área e ela naturalmente se regenera e dá origem a um novo ecossistema conservado, integral, enfim, com as condições desejadas. Quando nós não temos a resiliência, a resiliência necessária, né, para fazer uma restauração passiva, nós escolhemos o caminho da restauração ativa, onde nós, de forma ativa, vamos fazer intervenções antrópicas para promover esse auxílio,
né, esse processo de restauração. Na restauração ativa, nós temos basicamente 3 metodologias consagradas. A primeira é o manejo da regeneração natural, ou seja, nós vamos estimular o crescimento, o desenvolvimento das espécies nativas numa dada área, ou seja, facilitar o desenvolvimento delas frente, né, à competição com a vegetação invasora. O segundo é a semeadura direta, que nós vamos utilizar, né, diversos propágulos e plantar eles diretamente, né, como semente ou propágulo na área, a fim de que eles ali se desenvolvam. E a terceira, a mais comum, é o plantio de mudas, onde nós já vamos levar, né, indivíduos juvenis para serem plantados e se desenvolverem na área. Nesse caso, qual que é a grande diferença? No plantio de mudas, a gente consegue definir aspectos como a comunidade, né, em relação de distribuição das espécies, né, a quantidade de espécies que nós vamos introduzir, o local exato que nós queremos, né, essas espécies. Então é a metodologia que nós temos o maior controle, né, das fontes de variação. Por que eu falei tudo isso para vocês? Como vocês podem ver aqui, ó, na área do experimento, nós temos basicamente um pasto, né, de braquiária, com alguns indivíduos aqui, ó, que vocês veem, né, de árvores retorcidas típicas do cerrado, distantes umas das outras, e uma moita ou outra, né, de arbustos e capins nativos. Se nós abandonássemos essa área, igual eu estava falando lá atrás, e fizéssemos a restauração passiva, muito provavelmente numa escala temporal humana, nós não teríamos um cerrado, né, desejado aqui. Ou seja, nós não conseguiríamos, eu ia morrer e não ia ver esse cerrado virar um cerrado conservado. Então nós teríamos aqui quais possibilidades? A condução da regeneração, a semeadura e o plantio de mudas. A condução da regeneração também será insuficiente. Por quê? Porque nós não temos aqui a resiliência necessária, pelo menos a priori, tá? Para gerar esse cerrado que a gente quer. Certo. Tá? Ainda mais num espaço de tempo dentro das exigências legais, tá, gente? Porque muitas vezes os projetos pedem resultados de 2 a 5 anos. Então é uma pressa que muitas vezes na prática, né, os projetos têm, e a gente tem que dar um jeito do que? De fornecer soluções. Essas soluções são feitas na forma dos experimentos científicos, como é o que a gente está fazendo aqui hoje. E pela semeadura direta, o que acontece? Nós teríamos que gerar um impacto, né, porque teria que ser feito todo um maquinário, ou se não, toda uma questão de revolvimento de solo, ou abertura, né, de locais de plantio. E a gente não teria controle. Por quê? Porque quando nós plantamos uma semente, a gente não sabe o que vai germinar e o que não vai. E muitas vezes, boa parte das plantas do cerrado tem uma taxa de germinação muito ruim. Então você vai e insere muitas sementes e é um ou outro indivíduo que acaba, né, se estabelecendo no local. Então a semeadura direta no estado de São Paulo tem essa dificuldade. Por quê? Nós precisamos de muita semente. E, em contrapartida, nós não temos muitas áreas de cerrado conservado para ser áreas fonte dessas sementes. Então, como que nós vamos suprir essa demanda gigantesca de áreas de cerrado, né, para serem restauradas com sementes, se nós não temos nem áreas suficientes fonte, né, fonte dessas sementes para serem utilizadas? Não dá para trazer semente de Minas ou, né, lá de Brasília, porque a genética é outra, o cerrado é outro. Vamos lembrar, o cerrado é o segundo maior domínio fitogeográfico do Brasil. Tá? Ele começa lá no Maranhão e vem até o Paraná. Ou seja, ele pega de norte a sul do país. Não dá para falar que ele não vai permeando e mudando a comunidade e as províncias florísticas, né, de acordo com o paralelo que ele se encontra. Tá bom, gente? Então não adianta pensar em pegar semente de um lugar muito longe e usar aqui ou em qualquer outro lugar, porque vocês não vão estar fazendo esse auxílio, essa restauração ecológica, conforme eu disse lá atrás, tá bom? Então, levando tudo isso em conta, a gente testa aqui o que? Vamos testar o plantio de mudas. Só que aí, voltando também ao ponto da Mata Atlântica, a gente não vai chegar e plantar árvores. Por quê? Porque cerrado não é só árvore. Na verdade, cerrado, praticamente, as árvores são as formas de vida em menor ocorrência, em menor densidade. Nós temos que dar preferência, focar o plantio em ervas e arbustos.
Então aqui nós vamos testar, através do projeto Pé de Cerrado, um modelo heterogêneo de restauração. Nós inseriremos mudas de capins, né, de várias ervas, vários arbustos e várias árvores, numa densidade semelhante à de cerrados com estricto senso conservados, e vamos testar os resultados, né, através do monitoramento e da manutenção, para ver se essa iniciativa é viável ou não na restauração dos cerrados paulistas. Por último, eu gostaria de citar a importância de nós conservarmos os remanescentes de cerrado no estado e no Brasil, dada a importância do cerrado principalmente para a conservação dos nossos recursos hídricos. Não vamos nos esquecer que são nas savanas e nos campos do Brasil que predominam a infiltração de água e a recarga dos aquíferos. Então não tem água se nós não conservarmos os nossos campos e as nossas savanas. Não estou dizendo aqui que não devemos conservar também as florestas, tá, pessoal? Mas vamos também conservar os cerrados e os campos. E por último, para todo mundo aqui de São Simão, que tem esse privilégio de morar num lugar tão bonito, com tanta natureza, Paisagem. tantas belas paisagens, que eu sou fã, por favor, lembrando do começo da nossa conversa, uma área restaurada jamais vai ser igual a um ecossistema conservado. Então, por favor, gente, vocês vão fazer ecoturismo, vão entrar no mato, vão numa cachoeira, por favor, utilizem trilhas abertas, não joguem lixo, jamais façam extrativismo, tá? Retirar bromélias, orquídeas, samambaias. Por favor, jamais, nunca ponham fogo em nenhum lugar sem autorização. Exato. E principalmente não caçem, tá bom? Vamos cuidar, se todos nós fizermos a nossa parte, a natureza agradece e mostra, tá? E mostra. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez o Maicon. Isso aí. E a todos, e espero trazer bons resultados e convidar todos aqui de São Simão, região, para conhecer o experimento. É isso aí. Eu gostaria de agradecer o Lucas, né, por essa entrevista e também e desejar toda boa sorte nesse experimento que é muito importante para São Simão e também para nossa unidade, né? E é como você disse mesmo, realmente preservar é o melhor do que você tentar fazer algum empenho de restauração. Lembrando dessas dicas, né? Vai caminhar, vai fazer uma trilha, não tira nada de lá de dentro, não leve para casa. O lixo que você gerar, não deixe ali no local, leve de volta. Então, assim, todo cuidado com esse bioma, né, com esse cerrado maravilhoso que nós temos aqui na nossa cidade. Muito obrigado, Lucas, por tudo e agradecemos.